Olá, pessoal, tudo bem? Voltando com mais um bloco de contabilidade pública. O nosso papo agora é falar sobre sistemas contábeis e regimes contábeis. Para compreender a contabilidade pública na sua essência, precisamos entender como ela trabalha de uma maneira geral, né, por diversos pontos, né? A gente vai falar de orçamento, a gente vai falar de patrimônio, né? A gente vai falar da parte de custos, né? E da parte de compensação, porque a contabilidade pública ela não registra somente fatos contábeis, como a contabilidade geral, ela também registra atos contábeis. E aqui, justamente, vão entrar as contas de compensação. Legal? E depois a gente vai falar dos regimes contábeis, né? Que muitas pessoas acabam confundindo um pouco, né? Ou seja, eu tenho um regime contábil para o orçamento e eu tenho um regime contábil para o enfoque patrimonial, né? Que é o nosso foco, né? Posteriormente. Mas o orçamento, obviamente, é tão importante quanto, né? As pessoas sempre pensam em orçamento, mas esquece que eu tenho a parte patrimonial também por trás da contabilidade pública. Legal? Então vem comigo na tela aqui para a gente falar sobre esse assunto. Vamos lá, sistemas contábeis, né? Então vamos lá. A contabilidade aplicada ao setor público é organizada na forma de sistema de informações, cujos subsistemas, conquanto possam oferecer produtos diferentes em razão da respectiva especificidade, convergem para o produto final, que é a informação sobre o patrimônio público. Então, são subsistemas da contabilidade pública: orçamentário, patrimonial, de custos e de compensação. Né? Quando eu falo de sistema orçamentário, obviamente tem relação, né, com os fatos relacionados ao planejamento orçamentário e execução orçamentária, né? Ou seja, representado justamente por atos somente de natureza orçamentária, né? Ou seja, a receita prevista, né? A execução da receita, né? A autorização da despesa, né? A execução da despesa, os créditos adicionais, né? Então, basicamente, consta no sistema orçamentário a previsão da receita, a fixação da despesa, os créditos adicionais, né? Descentralização de créditos, né? E o empenho da despesa, por exemplo, né? Então, são itens que aparecem no sistema orçamentário. Né? Normalmente, né, eu faço uma análise, que a gente vai falar sobre isso no balanço orçamentário. Né? Então, nesse sistema orçamentário, eu confronto justamente se a minha receita orçamentária ela é igual à despesa orçamentária, né? Se ela é maior que a despesa orçamentária, que eu tenho um superávit orçamentário, se ela é menor que a despesa orçamentária, que eu tenho um déficit orçamentário. Né? Então, ou seja, é importante a gente entender essa lógica para saber se houve algum problema no planejamento orçamentário ou na própria execução do orçamento. Legal? Beleza? Sistema patrimonial, né, tem relação com patrimônio, né, com os aspectos que impactam qualitativamente no patrimônio da entidade pública ou quantitativamente. Né? Quando eu falo qualitativamente, eu me refiro à composição patrimonial. Quando eu falo quantitativamente, eu falo de valores, né, de números efetivamente. Né? Então, ou seja, o sistema patrimonial, né, ele é composto de contas que geram movimentação, que geram alterações no patrimônio. Né? Então, a gente vai falar de ativos, passivos, né, de uma maneira geral, móveis, imóveis, estoques, créditos, obrigações, de valores a pagar, a receber, operações de crédito, né, que podem ser originadas ou não de execução orçamentária, né, que é importante ressaltar que nem tudo que está na despesa orçamentária, no sistema orçamentário, está no patrimonial e vice-versa. Né? Então, por exemplo, depreciação de uma máquina, né, é uma despesa contábil, mas não é uma despesa orçamentária, ok? Porque não gera efetiva saída de caixa. Legal? E como eu comentei com vocês, a despesa não efetiva, no caso lá da aquisição de um imóvel, por exemplo, embora seja uma despesa orçamentária, não é uma despesa patrimonial. Interessante isso, né? Ela é classificada como um ativo, né? Então a gente vai com o passar do tempo, vai compreender essa diferença, tá? Bom, sistema de custos, né, muito importante, né? O governo federal possui um sistema de custos, né, que é importante compreendermos qual é o custo de um paciente no hospital, o custo de um aluno, né, na rede pública. Então, ou seja, nesse sistema registra-se, né, processa-se, né, evidencia-se custos dos bens e serviços que são produzidos e ofertados à sociedade. Né? Então, basicamente, nesse tipo de sistema, eu tenho informações sobre custo do programa, do projeto, né, da atividade,
a boa utilização dos recursos públicos, né? Bem como os custos das unidades contábeis. Qual é a lógica de ter esse sistema de custos? Porque eu preciso entender se o gasto que eu tenho com o paciente na rede pública ele é maior ou menor que numa rede privada, por exemplo. Se eu estiver gastando mais do que uma rede privada, é muito mais fácil eu alocar o recurso para, né, para aquele contribuinte pagar, né, um hospital particular. Porque se eu estou gastando mais na rede pública do que na rede privada, eu não estou, né, utilizando aí, na verdade, não estou maximizando ou sendo eficiente na minha alocação de recursos, né? Então, ou seja, subentende-se que eu deveria gastar menos, beleza? Tá? Sistema de compensação tem relação com os atos de gestão, né? Atos provocados pela gestão da entidade que podem futuramente provocar, né, alteração futura no patrimônio da entidade. Eles não são chamados de sistemas patrimoniais, porque esses atos não necessariamente geraram, né, algum tipo de impacto no patrimônio, pode vir a gerar futuramente. Então, basicamente, atos que compreendem avais, acordos, calções, fianças, ajustes, convênios, contratos, garantias, né? Ou seja, não tem não afeta o patrimônio efetivamente, mas pode vir a afetá-lo. Beleza? Para fins de controle, né, essas contas funcionam. Tá? Bom, e os regimes utilizados na contabilidade pública, é importante ressaltar que contabilidade pública, de uma maneira geral, não é só orçamento, né? Como eu falei para vocês, aqui eu tenho orçamento, tenho patrimônio, tenho custos e tenho a parte de compensação. Tudo bem, que basicamente eu preciso olhar para orçamento e patrimônio, né? Esses afetam o meu, né, de certa forma, o meu caixa, né? O meu patrimônio de uma maneira geral, porque o sistema de compensação ele utiliza justamente contas de controle. E o de custos utiliza tanto informação de orçamento quanto patrimonial, né? Então, basicamente, o meu foco aqui vai ser patrimônio e orçamento. Então, temos aqui regime de caixa, regime de competência e regime misto, né? Então, ou seja, o que seria o regime de caixa? Né? Receitas e despesas deveriam ser reconhecidas somente quando forem recebidas e pagas. Em que momento ocorre isso? Bom, para fins de arrecadação na receita orçamentária, é regime de caixa. Ou seja, no orçamento, a receita trabalha com regime de caixa. A despesa não. A despesa é competência. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Tá? E, por exemplo, pagamento de fornecedores quando eu for elaborar a demonstração dos fluxos de caixa, que é uma outra demonstração que as entidades públicas precisam publicar. Ou seja, então, quando eu pagar, né, fornecedor, esse pagamento vai influenciar na demonstração do fluxo de caixa. Né? E quando eu for arrecadar, essa receita vai influenciar também no meu balanço orçamentário. Tá? Regime de competência não tem relação com o pagamento nem com o recebimento. Tem relação com o fato gerador. Ou seja, o fato gerador é aquele fato ocorrido, né, que pode gerar um pagamento ou recebimento, mas pode gerar um contas a pagar ou um contas a receber. Então, basicamente, temos aí um empenho da despesa orçamentária, ou seja, não necessariamente eu estou pagando, mas contrair a obrigação, né, e o registro de uma venda a prazo no balanço patrimonial, por exemplo. Ou seja, eu reconheci a receita, mesmo que eu não tenha vendido. Então, para fins patrimoniais, essa receita ela é por competência, né? E para fins do balanço orçamentário, essa despesa que eu não paguei ainda, ela é por competência. Bacana? Tá? Então, o que eu quero dizer Olá, aqui? meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando o melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para dois cargos específicos, para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponta a ponta digital, super competitivo, 100% gravado em AD em estúdio profissional por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo, você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.